anunciada. Na atual conjuntura, justifica-se ou não esta greve dos professores, nomeadamente aos exames, amanhã? Eu acho que é preciso começar por referir a questão básica. Qual é ela? Qual é a razão desta greve? E é preciso dizê-lo com justiça, porque tenho visto isso pouco referido. A greve dos professores não se destina a lutar por nenhuma regalia, não se destina a lutar por mais salário, não se destina a lutar, como houve tantas outras greves no passado, Sim. dos professores contra alguma alteração no funcionamento da escola com a defesa do ensino público, ao fim e ao cabo. Com a qual os professores não concordassem. Esta greve destina-se a lutar pelo emprego. E é preciso dizer isto com justiça. Porque esta greve destina-se a contrariar aquilo que é a intenção do Governo de incluir os professores no processo, como é que se chama esse processo? De qualificação. Processo esse que é um processo de despedimento. E ao contrário daquilo que o Governo disse há uns meses atrás, pela voz do Ministro da Educação, que não iria incluir os professores no processo, então chamado de mobilidade especial, agora o Governo acha que deve incluir os professores num processo de despedimento. Por isso, sejamos justos com aqueles que decidiram fazer greve. Aqueles que, como eu, como a Cristina e muitos pensam que a greve deve ser utilizada em último recurso, devemos também pensar nisto. Os professores estão a lutar pelo seu posto de trabalho. Os professores estão a lutar pelo seu emprego. Justifica-se a greve. Depois justifica-se a greve, é o meu ponto de vista. Se não se justifica neste caso, justifica-se em que caso? Mas então, já lá iremos. Primeiro ponto, isto não tem sido muito referido e acho que é justo para quem, como eu, no passado, teve tantos conflitos com os sindicatos dos professores. Estou em boas condições para poder dizer isto, porque tenho visto esse ponto ser muito escamoteado sobre a visão e sobre o comentário que é feito sobre a greve. Em segundo lugar, gostaria também de dizer o seguinte, é que o Governo pretende despedir professores depois de ter feito uma série de medidas que tornem esses professores sedentários. Este Governo acabou com o plano da matemática, este Governo acabou com a educação de adultos, acabou com as novas oportunidades, aumentou o número de alunos por turma, no secundário passou de 25 para 28, no básico de 22 para 25, e com isso tornou alguns professores, segundo o Governo, sedentários. Ora, havendo tanto para fazer na educação em Portugal, mal se compreende que um Governo haja não para aumentar o serviço público de educação, mas para o diminuir. É, portanto, um despedimento feito à custa de uma diminuição da qualidade do serviço público de educação. É exatamente o oposto do que o Governo diz. Porque a presa é a qualidade. Não, desculpe, não é isso. É que já houve tempos em que houve tempos em que havia preocupações com a eficiência já lá iremos, do Serviço Público de Educação. Agora não. Quando o Estado, ou quando este Governo fala em reforma do Estado, está-se a referir apenas a duas coisas. Cortes nas pensões e despedimentos. É a única coisa em que penso. Mas já lá iremos. Agora aos exames. Eu sou muito sensível à questão dos exames. Eu sei o que isso significa para os alunos e para as famílias. E acho que isto é um problema de que exige grande responsabilidade. Agora, quem é que tem razão? Bom, eu vou lhe dizer quem é que tem razão. Quem tem razão é a Comissão Arbitral, que foi a única entidade que fez a proposta mais razoável e sensata. Diz a Comissão Arbitral que arbitrou para decidir se havia ou não havia serviços mínimos. Chegou à conclusão que o direito constitucional à greve não exigia serviços mínimos. Mas fez uma proposta. Mudem a data do exame para o dia 20. Não havia tempo para marcar nova greve. Não é apenas isso, é que essa proposta permite compatibilizar aquilo que é o interesse dos alunos, o interesse das famílias, mas também o interesse do Governo. Eu fico perplexo porque é que o Governo não pegou imediatamente nessa proposta. Porque, repare, eu sou capaz de perceber que o Governo não queira dar parte fraco. Sim, mas isso é muito importante. Essa é que é uma questão agora basilar e central em toda esta polémica, é se o Governo, quem é que aqui diz a verdade? São os sindicatos ou são o Governo? Está-se a referir a esta última polémica de hoje. Exatamente. Afinal, foi ou não proposta uma nova data ou não foi? Bom, primeiro ponto, como lhe digo, quem tem razão nisto é a Comissão Arbitral. Fez a única proposta razoável e sensata que deveria ser feita. Por favor, mudem a data do exame e com isso compatibilizamos o direito à greve com o direito dos alunos a fazer exames, já que esse direito é muito importante, porque, reparem,
não é um exame qualquer, é o exame do 12º ano, que é muito importante para aqueles alunos que vão entrar na faculdade e vão decidir o seu futuro profissional. O generosismo agora deve ser mais do que muito, não é? Porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Eu tive um filho que fez no ano passado que fez exames e que fez o 12º ano e sei o que isso significa na vida de um jovem. Agora, o que me parece é que esta questão de hoje, esta polémica, tem que ser esclarecida. Porque, afinal de contas, o ministro Maduro veio dizer não, nós até propusemos o dia 20, eles é que não aceitaram, não se comprometer com a marcação de greves para quando se alterássemos as datas dos exames. Bom, mas a FEMPROF veio dizer que isso não é verdade, que o Governo nunca fez essa proposta. E a Confederação de Pais também veio dizer que, quando esteve com o Governo também não lhe disse isso. Bom, isto tem que ser esclarecido. Porque o juízo sobre essa questão é muito importante, como a Cristina referiu. Porque daqui nós podemos tirar a conclusão seguinte. Quem é que está a ser inflexível? O Governo ou os sindicatos? Portanto, a gravação dessa reunião tem que ser mostrada. Tem que ser mostrada e o Ministro da Educação não pode refugiar-se a um silêncio. Tem que dizer se foi ou não foi proposto pelo Governo. Porque, afinal de contas, o Ministro Maduro, que trata agora da comunicação do Governo, e já lá iremos à comunicação do Governo, não esteve na reunião. Ora, se não esteve na reunião, quem esteve na reunião é que agora tem que dizer se propôs ou não propôs. A FEMPROF diz que não e quer a gravação. Sim. Pois era bom tirarmos isso a limpo para sabermos em que estado estamos. Isto é, se a estratégia do Governo é pensar nos alunos, pois está a pensar nos alunos, o que eu acho racional era aproveitar a proposta da Comissão Arbitral e marcar para o dia 20. Os alunos tinham mais 2 dias para estudar. Enfim, não havia grandes alterações. Agora está a pensar em virar a opinião pública portuguesa contra os professores, então eu não posso acompanhar o Governo. E pelo contrário, e como lhe digo, a questão que está de cima da mesa é a questão do emprego dos professores. Os professores estão a lutar pelo seu emprego. Eu, várias vezes no passado, houve várias greves com as quais discordei, mas desta vez é muito importante que todos os portugueses percebam isto. Os professores estão a defender o seu emprego. Não serão todos, mas muitos deles vão ser afetados. Aliás, há uma telespectadora que faz precisamente coloca-lhe uma questão que é curiosa, que pergunta-lhe qual é a distinção, a diferença que faz entre as motivações dos professores para a greve, quando era Primeiro-Ministro, e as invocadas agora. Esta pergunta foi colocada pela Ivone Mesquita de Coimbra. Eu agradeço muito à Ivone essa pergunta, porque me permite responder e para que se perceba a diferença. 5 meses depois de eu tomar posse como Primeiro-Ministro, os sindicatos dos professores também marcaram uma greve aos exames. E sabe qual foi a razão que eles invocaram? Porquê que marcaram uma greve aos exames? Por causa das aulas de substituição. Veja bem, uma medida que me pareceu, desde o início, uma medida de razoabilidade indiscutível. Uma medida, aliás, que entrou hoje na rotina daquilo que é o funcionamento normal das nossas escolas. Mas foi por isso que marcaram uma greve. E eu sempre considerei, nessa altura, que essa greve era uma greve desproporcionada. Realmente não estávamos a falar nem de emprego, nem de salário, mas de uma medida que me parecia ser um contributo para a melhoria do Serviço Público de Educação. Mas isso era no tempo em que se faziam reformas na educação para melhorar o sistema público de educação. José Sócrates foi inflexível na altura também. Mas repare, como é que podia deixar de ser inflexível? Porque se tratava de uma razão que eu não podia aceitar. Isto tratava-se de defender os alunos. E desta vez o Governo deve aceitar as razões dos professores. Não é aceitar a razão. Independentemente do Governo aceitar ou não aceitar. São razões diferentes, motivações diferentes da sua opção. Se há motivo para que um trabalhador faça greve, é a defesa do seu emprego. Desculpe, isto é, para mim, tão evidente que se impõe com clareza a qualquer espírito. Mas estava a falar dessa greve e desse tempo. Repare, isso era no tempo em que se faziam reformas do Estado para melhorar o Serviço Público de Educação. Em que introduzimos o inglês na escola primária, em que pusemos as escolas primárias a funcionar até às 5h30. Vou-lhe dar um dado. O atual Governo, não se esqueça que ainda no outro dia, num debate, o Primeiro-Ministro falou exatamente de facilitismo, naquela altura. A propósito de facilitismo, o INE publicou esta semana, é uma notícia que não foi notícia, porque este Governo insiste em desvalorizar todas as notícias que se referem às consequências boas nos indicadores da educação dos anos anteriores. Isto revela apenas mesquinhez política. O INE publicou o estudo do Eurostat relativamente à